Boa tarde, rede. Vou falar aqui hoje com o Rafael Puglisi, um cara incrível que eu conheci através da Lívia, da Transições Ecológicas, uma live maravilhosa que ela fez com ele. E a gente vai falar um pouquinho de embalagens sustentáveis, vai falar um pouquinho do que a Ibirá faz, qual é a proposta que ela traz para o mercado, do que a gente viu no último Fórum de Economia Circular da Abre Embalagens, e a gente vai falar um monte de coisa. Então fiquem aqui com a gente vai ter uma conversa ótima. Já convidei o Rafa aqui para entrar, a gente vai se apresentar. Oi, querido, tudo bem? Olá, Dani, tudo bom, querida? Fico honrada, uma honra. Quantas lives você já fez hoje? Eu vi a sua passagem aí pelas. Não, hoje foi uma. É a segunda, né? E eu peguei uma pergunta no meio ali, tive que sair, depois eu vou até querer retomar essa pergunta que fizeram para você. Mas vamos começar te apresentando aqui para a galera do Sustenta o Quê, que eu fico muito grata da sua presença. Eu me apaixonei assim pela proposta de vocês quando eu vi a live da Lívia. A Lívia sempre traz também pessoas super inspiradoras, então foi muito legal a gente poder estar fazendo essa conversa aqui também. Então se apresenta, por favor, Rafa. Olha, eu me apresentar é meio confuso, né? Mas eu fico muito honrado pelo convite, me sinto uma gratidão imensa, né? Poder compartilhar um pouquinho e dividir isso com vocês, né? Com todo mundo que o processo, faz parte dessa sinergia, né? Disso que é essa manifestação que é a Ibirá, esse espírito. E eu acho que eu posso começar. Eu gosto de partir da história que eu sempre quis fazer medicina, né? Eu acho que eu me encontrei na medicina hoje, né? De uma outra maneira, né? Que eu acho que é o que a gente está buscando, né? O ser humano, né? Aprendendo e eu constantemente, né? Continuo aprendendo sobre. Eu sempre, desde criança, eu sempre quis fazer medicina, mas a escola, ela para mim, ela sempre foi muito abstrata, né? Assim, né, a gente muito teórico, a gente aprende muitos modelos da ciência, né, só que pouco empírico, né, é pouco experimental, e eu senti uma necessidade, Dani, de pregar um prego na parede, entender sobre as máquinas, né, entender sobre esse mundo, né, que é construído, né, pra gente, né, então, daí eu entrei no Senai, na indústria, por volta dos 14, 15 anos de idade, numa empresa, uma companhia alemã de grande porte, né, que faz máquinas operatrizes, e era super, né, assim, super requisitada, né, continua sendo, é uma empresa muito renomada no mercado, né, não vou citar nomes, mas poderia também, e ali eu comecei a ter, muito jovem, né, um convívio social de trabalho, né, de trabalho e de respeito. Né? Eu acho que a nossa sociedade ela tem um grande desafio que é respeitar o jovem. Né? E eu não falo disso, né, eu vejo muitos artistas colocando isso, né, eu vejo muitos... esses dias eu estava até refletindo sobre isso, né, desculpa até... Mas, por exemplo, o Chorão, do Charlie Brown Jr., né, ele coloca muito essa questão do jovem, e por isso que a música dele é tão potente, né? Eu vejo o Nirvana mesmo, o Kurt Cobain também, colocando essa rebelião do jovem, né? Que a força, a ecologia está no jovem, né? Ele se escutar e o adulto também entender que ele é cidadão e ele é político, né? Enfim, né? Falando um pouquinho dessa parte. E foi ali que eu tive essa abertura, né, de entender né, que a engenharia, que a mecânica foi algo que foi me puxando muito, né? Então, daí eu resolvi estudar engenharia mecânica.
né? E né, trabalhando com processo, né, na indústria, na parte de qualidade, eu trabalhava na parte de laboratório de meteorologia, né? De metrologia, perdão, meteorologia é outra coisa, de laboratório de medição e de controle de qualidade, e daí ali eu tive muito contato com outras, né, com os alemães, os norte-americanos, os Estados Unidos, pessoas, né, povos dos Estados Unidos, etc. E daí a engenharia foi me puxando, né, fazendo engenharia mecânica, e daí teve um momento que a mecânica, para quem não sabe, é a engenharia que a gente estuda o movimento, né? A gente estuda a dinâmica, a gente estuda o tempo, né? Às vezes a gente não percebe porque a gente quer construir as coisas, né? Viabilizar economicamente a todo momento, né? A gente tem essa coisa de, lógico, a gente precisa construir um mundo é material e a gente transforma ele, né? Não dá para ficar filosofando muito, precisa agir, né? Mas foi aí que eu fui me encontrando nessa ciência do tempo, né? De estudar o tempo, né? Estudar a dinâmica, né? A gente fala. E daí eu comecei a estudar dinâmica. Trabalhei numa empresa, numa outra multinacional também alemã, com essa parte experimental, né? Com desenvolvimento de testes, né? Com a parte de embreagens, a parte automobilística. E daí foi quando eu comecei a me entrosar muito com vibração mecânica, né? Ressonância. E daí, nesse trajeto, eu também estive, né, fui para o norte da Argentina, até a Bolívia, sempre, né, fazendo algumas jornadas, né, vivências de muita intensidade. E quando eu estava depois de um tempo, eu retornei para outra empresa que eu iniciei com 15 anos, para trabalhar com projetos, né, de máquinas, diagrama de funções, etc. E daí surgiu a oportunidade de eu estudar, fazer minha graduação no Canadá. E daí, quando eu fui para o Canadá, eu convivi muito, me envolvi muito com as comunidades indígenas, né? E com uma outra percepção do tempo, né? De uma economia diferente também, né? Uma economia de pertencimento, uma outra relação, né, ecológica, né? Com o mundo material, de fato, né? E com o mundo material que é espiritual também. E daí ali eu acho que foi, junto estudando vibração, né, no Canadá, fui estudar engenharia mecânica também, e pesquisando sobre vibração mecânica e sobre o tempo, né, estudando o tempo, eu acho que isso começou, né, gerou diversas reflexões, assim, e daí também eu estive em Cuba, né, e Cuba, as pessoas... Porque tudo que eu estou falando é do consumo também, né? De como a gente cria as coisas, né? Em Cuba, por exemplo, as pessoas consertam, né? Elas têm uma outra relação da medicina. E a medicina do conserto, a medicina de você entender... porque aqui no Brasil a gente fala das políticas nacionais de resíduos sólidos, mas ela é muito distante da nossa realidade cultural, né? De consumo, né? Que já em Cuba... As pessoas, por elas terem uma outra relação cultural, uma outra mentalidade mesmo, para elas isso acontece espontaneamente, né? Não é nada estipulado. Lógico, a gente precisa das políticas públicas, né? Elas acirradas, assim, bem juntas, né? Para que ela conduza, para conduzir a sociedade. Mas ali em Cuba é um negócio que acontece muito engraçado, né? E a gente pode falar que tem muitas controvérsias e contrastes que acontecem em Cuba, né? Para quem já esteve lá, sabe que é muito difícil também a vida lá, mas é um povo muito culto, é um povo que tem acesso à cultura, que tem acesso à educação, que tem acesso à saúde, cultura, também conhecimento, conhecimento internet, porque hoje... A gente ouve muito também, né, Dani? Você ter acesso à internet, parece que você tem acesso ao conhecimento, né? E não é verdade, porque aí o conhecimento você precisa digerir ele, processar ele, né?
não é porque você tem acesso à internet que você tem que saber aquilo, né? Eu vejo muito isso, né? E daí, depois, eu estive também no Nepal, e daí acho que o Nepal foi um outro processo, né? Acho que mais silencioso da coisa, né? Enfim, e daí foi onde eu também, outro ritmo de consumo, né? Essa relação temporal, essa relação dinâmica com a vida diferente, né? Dessa relação que a gente gera do consumo e do descartável. Então, para mim, faz todo sentido a maneira que a gente vive aqui e da maneira que a gente trata o resíduo, porque é uma questão cultural mesmo, né? Enfim, eu acho que até o Uruguai, né, os nossos vizinhos, eles têm uma mentalidade, né, uma cultura bem diferente para a questão do consumo, da simplicidade. Claro, também a gente precisa falar da ancestralidade, né, de como a gente pode estar incorporando isso e como isso na verdade, a grande resposta para muitas perguntas que a gente tem, né, que não é também uma resposta que assim está pronta, né, mas que é uma resposta que está em nós, né, na verdade. E, enfim, eu acho que tudo isso, daí eu voltei e fiz mestrado em controle e automação mecânica, na parte de vibração mecânica, então eu trabalho com atenuação dinâmica, né? Por exemplo, você tem um edifício e, do ponto de vista da engenharia, a vibração ela é indesejável, né? Por exemplo, um terremoto é uma vibração indesejável para a estrutura. Então, eu atenuo essa vibração e, além disso, eu reaproveito essa energia vibratória e converto em energia elétrica. Né? Então, na natureza não tem o ruim, né? A gente só precisa transformar, né? Tá constantemente transformando isso em potência e em utilidades, né? Também. E o doutorado, né, que eu faço na Poli também, na Escola Politécnica da USP, eu trabalho agora com as plantas, né? E daí eu trabalho com biodinâmica, biomecânica de árvores. Então eu estou tentando estudar, né, incorporar um pouquinho, né, disso. Mas a Ibirá, ela nasce disso, né? Ela nasce da medicina do tempo, né? Eu acho que entender o tempo, a relatividade temporal, a biodiversidade está nessa percepção de como o tempo, como a gente trata o tempo, né? E a brincadeira surge disso, né? Eu acho que é um pouco, né? Falando um pouco, tentando resumir. E daí eu tive, claro, passagens como professor em ensino básico, né? Infantil até ensino médio na escola. Também como professor universitário de engenharia. E, enfim, daí tem várias outras questões, são outros que também molda tudo isso em relação ao consumo, como a gente vive hoje. E a gente fala muito de inovação, né? Eu acho que é um tópico que você vai querer tratar bastante aqui. E eu não vou nem, né, falar mais para a gente deixar um pouquinho e desenrolando também. É um pouco disso, né? Assim. Sim, eu não vou comentar tudo, mas dá vontade. Mas assim, eu tenho uma mentoria para quem está em transição de carreira, então essa história que você contou, essa jornada, é muito bacana para as pessoas verem como, a princípio, no momento que você está vivendo, pode ser que você não vê muito sentido. Puxa, você se sente chamado a fazer algo e vai e faça, que foram as jornadas que você fez de autoconhecimento, de viajar, conhecer culturas, né? E isso moldou o que você está vivendo hoje, né? Então eu falo muito isso para as pessoas. A gente foca muito no autoconhecimento nessa mentoria e depois de um tempo as fichas vão caindo e a gente vai vendo como é que faz sentido. Que foi exatamente o que você falou. Você começou falando, eu queria fazer medicina. Aí, de repente, você mergulha na engenharia, no tempo, num monte de viagens e tal. E hoje, quando a gente olha, você juntou todo esse conhecimento numa empresa extremamente inovadora para o nosso mercado aqui, né? E que tem também outros elementos que não costumam estar nos modelos de negócio.
porque você tem posicionamento político, você fala de espiritualidade, você fala de valores que a gente está esquecendo, que a gente precisa muito resgatar, né, desse respeito e tal. Então tem muita coisa que você fala que quando a gente junta, no final faz sentido. E aí eu queria, inclusive, que você falasse qual é o significado de Ibirá, né, que é o nome da sua organização. Então, o que significa Ibirá? Ibirá, significa árvore, né, em tupi guarani, né, tupi antigo. É engraçado até falar Ibirá, porque eu comecei a, né, me envolver mais com a língua, né, ancestral indígena, né, enquanto eu estava no Canadá, né, porque como eu convivia, né, eu morava numa cidade onde, na universidade, né, Dani, tinha o Ojibwe, que é a língua materna, né, a língua antiga. Então, eu comecei a tentar entender a língua, estudar ela, e a maneira que eu acho que é mais, né, fácil, assim, ou mais direta de você conhecer uma língua é você conhecer a sua própria língua, né? A etimologia da sua língua, né? A raiz dela. E daí eu fui estudando tupi para entender o jibuê, né? Uma loucura. Mas há muitas similaridades, né? Muitas coisas muito parecidas. E a Ibirá, eu acho que a árvore, ela traz essa paciência, né? Ela tem uma persistência, ela traz essa coisa do equilíbrio, né? Então, mas mesmo assim ela lida com as adversidades, com os desafios, né? Não é fácil, né, para ninguém. A árvore, ela fica no inverno, ela fica sem folha, né? Pensando nesse tipo de árvore, né? De planta. Então, assim, são transformações e a gente perceber as transformações. Eu acho que o mais importante é a gente estar atento a elas, né? Enxergar essa abundância. Então, Ibirá, né, significa isso, né? I em tupi é água, né? Ibi, terra, irá em direção ao sol. Então, o tupi, ele tem essa semântica, né, de construir, Demais. né? Eu não sou muito. Eu conheço, né? Tem outras pessoas que. Tenho amigos que são educadores né, que são estudiosos da língua tupi-guarani, em Angatu, que é a língua ainda. Que é, é uma ramificação, né, do tronco, que ainda tem muita gente. Se eu não me engano, tem quase 200 mil pessoas ainda no Brasil que falam em Angatu. E, claro, esse tupi é um tupi mais romântico, é um tupi que foi ensinado pelos jesuítas, etc., que hoje a língua já se transformou, que nem acontece, né, a nossa português também. Mas é isso, né? E a gente trazer essa riqueza da ciência ancestral, né, dos saberes tradicionais, né, das potencialidades que é a nossa cultura mesmo, né? Ibirapuera. Eu estudei tupi na faculdade e o meu professor criou uma gramática de tupi, Eduardo Navarro. Eu tenho até hoje essa gramática, porque era uma língua já extinta. Já, né? E olha que eu estudei faz tempo, né? Que eu não sou tão jovem quanto você, sabe? Imagina. Mas enfim, resgate, né? Vamos para esse resgate. E aí, eu quero te perguntar uma pergunta que eu tenho esquecido de fazer para os meus convidados, porque o Sustenta o Quê? Ele surgiu para explicar para as pessoas o que era sustentabilidade. Então, toda vez que eu falava, eu trabalho com sustentabilidade, as pessoas falavam, sustenta o quê? Era tipo um palavrão, assim, quê? Não entendi, o que você faz e tal. Então, eu quero começar a resgatar essa pergunta do que é sustentabilidade. O que é sustentabilidade para você, Rafa? Essa é uma pergunta intrigante, assim, né? Sustentabilidade, né? Eu geralmente, para mim, vem de sustentar, né? E daí, para sustentar, ninguém faz sozinho, né? Começa por aí. Então, sustentabilidade não é o ego, né? Não é o ego, né? Você falar, eu sou autossustentável. A gente ouve
esses pleonásios, né? Às vezes, autossuficiente, né? Eu sei que às vezes tem muito disso, né? E é difícil a gente. Tem muitas coisas muito, muito bonitas também que podem ser espremidas disso. Não é nesse ponto que eu quero levar, mas a sustentabilidade ela parte de um todo, né? Que é isso, saúde é coletiva, saúde é para todos, de todos, né? Não é eu sou saudável e você não, né? Se eu estou doente, logo você está doente. Para mim é até lógica, né? Então, Dani, para mim esse é o significado. Agora, sustentabilidade, eu já vi em alguns, no meio corporativo, sustentabilidade é sustentar o negócio, né? Ou a sustentabilidade do negócio. É como você também trata os recursos, né? Mas às vezes de uma perspectiva exploratória ainda, né? O recurso não como um organismo vivo, mas o recurso como uma matéria-prima apenas, né? E que eu permito, né, o ser humano no controle, né? No meio corporativo, a gente sempre acha que a gente controla, né, as forças vitais da natureza. Então, eu controlo os recursos naturais. E se eu deixar eles se regenerarem, né, é bem assim a sustentabilidade que a gente está nessa transição, muita gente falando no corporativo. Se eu deixar regenerar, é bom para o meu negócio, né? É bom para, né? Só que a gente tem que tomar um cuidado com isso também, né? Porque a sustentabilidade, ela precisa não só estar vinculada com produtividade, né? Que é um aspecto muito da engenharia que a gente traz, né? E né, do empreendedorismo, que se eu controlo a minha entrada, meu processo e minha saída, né? Eu sei o que está acontecendo, né? Então, eu acho que tem essa conotação da sustentabilidade. Eu não sei se eu fui claro, eu tentei resumir, né? Eu também estou nesse paradigma de continuar conversando com as empresas, mas fazer com que elas entendam que elas não são o centro do universo e nem é o ser humano é o centro da Terra, né? Assim, é o centro em volta de, sabe, tudo gira em torno do ego que é alimentado por esse sistema capitalista. Então, assim, não quero saber, né? A sustentabilidade, ela se resume à sobrevivência da empresa. Mas, ao mesmo tempo que a gente escuta e fica revoltado, e aquilo, por exemplo, autossustentável, gente, eu tenho surtos o tempo todo aqui, assim. Mas, ao mesmo tempo que a gente ouve, a gente também não pode fechar a porta para esse diálogo, né? Então, a gente tem que ficar criando uma forma de tentar mostrar para essas pessoas, essas empresas, que existem outros olhares, que é esse olhar coletivo, que a gente é parte, que a gente não chegou aqui primeiro, que tem muita gente que veio antes, que sabe muito mais do que a gente, inclusive a gente tem, né, a natureza que está aqui, né, se assim melhorando nesse processo contínuo de melhoria, de desenvolvimento, digamos assim, no melhor sentido da palavra, há milhões de anos. E aí a gente vai lá e fala, não, eu inventei o plástico e ele dura para sempre, é a melhor coisa que a gente já pôde fazer. E a natureza está aqui há milhões de anos se adaptando ao que está acontecendo, né? E desenvolvendo coisas incríveis, completamente sustentáveis, e a gente inventa e acha que a gente é o senhor do universo. Então a gente fica nessa adaptação constante de nem fechar as portas para o diálogo, mas também fazer com que essas pessoas avancem nesse entendimento. Não é nem o discurso que interessa o entendimento. Mas estou muito nesse paradigma também, eu entendo perfeitamente o que você quis dizer. E vivo nisso todos os dias, né? E aí a gente tem um tema principal aqui para essa live, que foi o Fórum de Economia Circular da ABRE, né, que é a Associação da Indústria de Embalagens. E aí eu lancei essa questão aí. Então, será que existe embalagem sustentável? E acho que tem várias nuances para se comentar essa pergunta, né?
A Ibirá, por exemplo, né, ela faz recipientes e faz produtos que vêm de uma origem orgânica, né, de uma folha de uma árvore que caiu, uma folha caída já, tipo, não, né, ela nem está sendo mais usada para a árvore respirar e fazer fotossíntese. E aí ela pega esse resíduo, então, e através de um processo, não sei como fala isso, mecânico, se é mecânico, É físico, né? Termodinâmico, né? termodinâmico, né? Você cria um recipiente que tem qual tempo de uso ali, quanto tempo ele pode ser utilizado. E depois Essa é a pergunta. O dia que todo mundo me pergunta, Dani, o dia que eu souber o tempo, assim, porque não é determinístico, né? Uma coisa, só para a questão da sustentabilidade, eu acho que a ONU, ela coloca de uma forma que é para as futuras gerações, né? Ela coloca a questão da sustentabilidade de você... Sustentável. Isso, de você, né, preservar e regenerar os recursos para as futuras gerações. Que para mim a questão é qual que ancestral que você quer ser amanhã, né? Que ancestral que você quer ser amanhã, para mim, é o que define a sustentabilidade, né? Então, não se trata de mim, se trata do coletivo, se trata de todos, né? Então, para mim, e quando a gente fala de todos, lógico, é muito difícil, né, a gente transformar isso na sociedade que a gente vive, que é muito individualista, né, que tem vários aspectos, mas que a gente precisa entender essa ressonância, as convergências, etc., para se reorganizar e, enfim, viver em harmonia, né? Só para... Eu acho que a planta é um exemplo, né? Ela é autótrofa, né? Usando o negócio do auto, ela produz o seu próprio alimento, mas não significa que ela não faz simbiose, né? Não significa que ela não conversa com as outras plantas, não significa que ela não faz, que não tem a micorriza, né? Os fungos. Então, assim, você estar saudável é um início, é um princípio, é a premissa para que você também propague saúde, né? Então, acho que é muito importante, né, só para fechar essa questão. A durabilidade vem muito dessa questão temporal, né? Eu acho que a ideia da Ibirá, Dani, né, é de transformar o resíduo, a serrapilheira, né, que a gente fala, que é o resíduo que cai, essa vegetação que cai das plantas, das árvores, das palmeiras, ressignificar, né? Eu estou sempre enxergando a Ibirá pelo lado energético da transformação, otimizar a energia, né? Ou seja, tem que ser mais eficiente, né? Que nem as políticas de resíduos sólidos. A gente sempre pensa repensar, recusar, reduzir, reutilizar. Então, é uma questão energética, né? É uma questão de potência. A durabilidade, ela tem a mesma coisa, né? Então, os pratos, as embalagens, são para educar as pessoas. Elas são produtos que se aproximam do tempo biológico humano, né? Então, eu falar assim, o prazo de validade é tanto, eu estimo, são estimativas, né? Ou indeterminado, na verdade, né? O correto é falar indeterminado, porque vai depender do seu uso, do seu cuidado. A gente estima, eu falo de 6 meses a 1 ano, mas eu tenho prato que faz 3 anos que eu uso, né? Então, assim, vai depender muito de como você usa e como você está preparado também para se abrir a isso, enxergar que também isso vai reduzir vários outros aspectos, por exemplo, o consumo de água, o resíduo que a gente descarta de forma geralmente inadequada, né? Lixão, aterro sanitário, seria fim de túnel, né? De tubo, né? Ou seja, ali seria para aquilo que a gente não sabe ainda o que faz, seria o rejeito, né? Então, eu penso muito em rejeito zero, né? Nem resíduo zero, porque resíduo a gente pode transformar em matéria-prima, mas o rejeito é aquilo que a gente desconhece, né? O que fazer com o rejeito? Eu acho que essa é a grande pergunta, né?
Tem gente criando equipamentos com a temperatura, tipo, temperatura do sol para queimar isso. E aí, tem coisas assim. Eu não acho tão incrível, pra falar a verdade, porque para você gerar uma energia numa potência tão alta, da onde que você tira, né? Essa energia que vai gerar nesse equipamento. Mas enfim, tem gente inventando coisas em outros paradigmas, digamos, né? Que não é esse que a gente está falando aqui. Mas então, a pergunta, vou aproveitar esse momento que você falou um pouquinho do que vocês produzem. A pergunta que eu peguei no meio, na live de manhã que você estava fazendo, era se poderia ser utilizada a folhagem de qualquer espécie. E você falou agora palmeira, né? E hoje eu fui no Ibirapuera, Ibirapuera, e eu notei vários pedaços assim de palmeiras que tinha, mas com esse formato que eu vejo nos posts de vocês, sabe? O formato da folha que caiu ali, né? Enroladinho, assim. Eu vi Sim. muito isso hoje, muita coincidência, né? Tava com um foco, assim. Eu acho que o grande desafio, Dani, é a gente sair de uma indústria, né, o que eu, né, falo bastante, né, enfim, também, né, com outras organizações, entidades, empresas, eu acho que o grande desafio é a gente sair de uma indústria da monocultura, eu não digo a monocultura só na agricultura, né, mas é a mentalidade da monocultura, né, e ir para uma indústria da diversidade, né, uma indústria da biodiversidade. Esse é o maior desafio. E não tem resposta, não é a resposta não é, tá, é X, Y. A resposta é todas, né? É a diversidade, né? É que nem mobilidade urbana, né? Transporte. Não é um que vai solucionar, mas todos juntos, né? Então, é um desafio, né? A gente não coleta todos os produtos da Ibirá, os pratos, as embalagens, a gente faz de diversas espécies, né? Né? Falando especificamente das palmeiras, são várias espécies de palmeiras, não tem uma única, para equilibrar isso, né? Porque cada uma tem um ciclo diferente, né? De regeneração. Então, porque senão o ser humano ele fica esperando, né? Ele faz assim com o braço e fica. Daí ele vai ficar tentando contar o tempo para ver quanto tempo demora para a folha cair, e daí ele fica explorando a planta, entendeu? Daí ele explora a planta, explora o ser humano, explora não sei o quê, porque tempo é dinheiro, né? E então, por isso que eu acho que é a diversidade, tentar enxergar com várias plantas e desenvolver tecnologia em cima disso também, né? Então, a gente faz experiências com outras espécies de outras plantas, que não são as palmeiras, para estar criando mais embalagem, utensílio, enfim. Quem sabe um dia foguete feito de material orgânico, né? Não sei. Mas acho que não tem fronteira isso, né? É muito. E eu acho que hoje a internet ela permite muito isso, a troca, né? As pessoas, essa universalização, às vezes, do conhecimento, da informação, né? Da informação mais ainda que o conhecimento, permite que as pessoas contribuam, né? Com isso. Então, eu acho que a gente é um desafio muito grande fazer isso, e a gente trabalha com agroecologia, né? Então, é como você mesmo falou, a gente em política, as pessoas viram e mexem e querem, nossa, vocês são de esquerda, vocês não sei, não acho legal vocês estarem falando, né? Nada a ver política com produto. E as pessoas não estão entendendo que, na verdade, é isso que a gente precisa, né? Então, a transição ecológica, ela é política, ela é viva, a floresta tem voz, né? A nossa as comunidades, né? Os povos indígenas, que a nossa terra é indígena, né? Então, a gente precisa se reconhecer nisso. E tudo isso tem voz ativa, né? Não está em silêncio, né? Eu acho que a inovação, né, Dani? Eu falo
que a Ibirá, né, a gente não inova, né? Que a gente desperta o oculto. Porque, às vezes, eu acho que uma grande ansiedade do ser humano é buscar o novo, sabe? A gente, eu preciso criar algo inédito, né? Eu faço doutorado, eu convivo muito com isso. E as pessoas adoecem por causa disso, né? Falando aí para todos os, né, quem está nessa linha da loucura também. E assim, eu acho que a gente não tem que buscar o novo, a gente tem que entender o antigo, né? A gente tem que despertar ele, porque ele é a ecologia. O que as pessoas querem buscar tanto, a resposta tá com a sua avó, né? Tá na sua avó. A resposta, eu moro perto do Rio Tietê, a resposta tá no Rio Tietê, parar de poluir o rio. Como é que eu posso parar de poluir o rio? Como é que eu posso articular com as pessoas? Como é que eu posso engajar elas? O que, que tem de tecnologia? O que, que é acessível? Eu não preciso desenvolver alta tecnologia, né? A gente sempre pensa na aceleração da coisa, né? A alta tecnologia, nosso top, o não sei o quê. Não, eu preciso desenvolver ciência, tecnologia que aproxima da ciência, da espiritualidade, uma tecnologia que pensa na otimidade, né, na biomimética, que conversa com as relações da natureza, conversa com a abelha, conversa com as plantas, conversa com essa dinâmica, conversa com as estrelas, né? Newton sai, Galileu sai desse pensamento, Newton, Leibniz, enfim, todas, lógico, às vezes a nossa sociedade tem muito essa cultura de destacar indivíduos, né? Mas todos os povos, a ciência, ela nasce da espiritualidade, né? Ela é virtuosa, né? Ela busca compreender os astros, né? Então, e de uma forma muito simples, né? É um pouco isso, não sei, eu acho que esse é um caminho. Você me fez lembrar de um documentário que eu não vou lembrar o nome, eu não sei qual documentário é, porque eu vejo muitos, e que eles estavam mostrando essa mudança, as mudanças climáticas, e como os indígenas não estavam mais entendendo os processos dos ciclos de chuva para plantar, para colher e etc. E estavam eles e todos os pássaros, os animais também, todos perdidos com essas mudanças. Mas tem duas coisas que você falou que eu não posso deixar de comentar. A gente tem muita referência, né? Porque a gente fica lendo para tudo que é canto. Você falou, por exemplo, quando você fala de tecnologia, que é essa ansiedade que a gente tem, né? Isso eu acho que uma das direções que a galera de sustentabilidade tem, que é assim, a tecnologia vai resolver todos os problemas. Então, tudo bem o que a gente está fazendo, de repente a gente vai, né, o ser humano, o super-herói, ser humano, vai inventar coisas que vão resolver os problemas que ele criou, que não é o que está acontecendo. E aí eu me lembrei de uma notícia de um ser humaninho que pagou, acho que 23 milhões para estar no primeira viagem espacial lá daquele cara, aquele milionário, Elon Musk, que para mim é um desprezível, assim, sinceramente, porque eu fiquei imaginando se todo esse dinheiro, né, que foi usado para isso, para levar uma pessoa para ficar 3 minutos olhando pela janelinha no espaço e voltar, pudesse ser utilizado para o que a gente está falando aqui, né, do coletivo, de gerar prosperidade para o coletivo, de reconhecer coisas que a gente não conhece, que estão ocultas aqui na natureza e que são as soluções que a gente precisa. Então, eu fico pensando, né? E aí a gente está nesse paradigma dessas invenções que levam só para o ego. Porque o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar 3 minutos no espaço, vai tirar uma foto, um selfie, vai voltar e vai ser o primeiro que foi, etc, etc. E, por outro lado, que você também comentou, eu estou assim, acabando com os meus neurônios para ler o livro da Janine... Como que chama? Não é Janine, biomimética, né? E que criou a metodologia e tal. Eu estou enlouquecendo para ler esse livro, porque tem muita coisa de biologia. Ela vai explicando as descobertas dela, e aí tem muito de ciência que eu não conheço, que eu sou de humanas, né?
E ela falando, eu estou num capítulo que ela está estudando dentro da célula uma proteína, proteínas e tal. Ela foi conversar com um cientista que estuda isso. E no fundo, o segredo que tem ali é o que a gente está desenvolvendo agora da computação orgânica, que eles chamam, que é 500 mil vezes mais rápida do que o modelo que a gente conhece de computação. Isso, Janine Benyus, eu nunca lembro o nome dela. E aí, assim, é exatamente o que você falou. O que está oculto, né? Que a gente precisa despertar, que já foi desenvolvido, elaborado, melhorado, está tudo oculto aqui mesmo, né? Pela natureza, e a gente fica procurando essas coisas. Vamos levar a galera para o espaço, vamos construir coisas no espaço. E o espaço está lotado de lixo que a gente já mandou para lá. Lotado, assim, tipo, muitas e muitas toneladas orbitando em volta. E o segredo está aqui do nosso lado, né? Da gente pesquisar o que a natureza já desenvolveu e a gente fica indo para fora, para fora, para fora. E aí eu vou te trazer mais uma provocação que existe uma embalagem sustentável ou só o que a gente olha na feira ali, né? A casca das frutas. Será que existe? Porque uma coisa é a gente poder colher algo próximo e comer. Outra coisa são os desafios que a Abre traz ali, né? Que ela fala muito disso. Mas nosso país é continental, a gente tem que transportar alimentos em distâncias muito grandes, etc, etc. Então, será que existe uma embalagem sustentável para esse estilo que a gente criou, que é comer a fruta lá do Egito, trazer o negócio lá da Amazônia? Será que existe, Rafa? Olha, Dani, por isso que a gente não adianta, se a gente falar, né, tem coisas que a gente às vezes quer solucionar a coisa pelo fim, né? Meu pai, ele fala que eu crio problema para arrumar a solução, e eu acho que é por aí mesmo, porque tem coisas que, primeiro a gente partiu do ego, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa viver uma vida mais simples, né? Aceitar, né? Aceitar não significa não progredir, né? Então, eu acho que tudo isso que a Tesla faz é tecnologia, é ciência, né? Eu vivo muito nesse meio também, só que é o pentelésimo, né? É aquilo, eu tô levando a sociedade, né, a conhecer outras galáxias, a buracos negros e etc, e não sei o quê. Agora, eu falo do Newton, mas eu poderia falar de outras pessoas, tem outros pensadores e muitas outras, né, referências aí, Gandhi, etc, né, Nelson Mandela, enfim, posso falar do Mujica, etc. Posso falar de várias pessoas brasileiras também, cientistas, né, enfim, vários pensadores. Tá passando um turbilhão na minha cabeça aqui de pessoas, mas eu acho que a gente precisa entender a essência da natureza, né? Então, assim, nós somos a natureza, né? A natureza não está ali. Então, primeiro, eu acho que a gente segrega muito isso, né, também, né? Separa zona rural de zona urbana, né? Então, onde eu produzo alimento é diferente de onde eu consumo. Vai adoecer. Vai adoecer. E daí, mudar onde eu consumo, a gente só tem uma forma: começar a produzir o que eu consumo ali, para eu tratar o resíduo como matéria-prima. Então, a agricultura urbana, né, permacultura, etc. Tem várias... às vezes são as mesmas... Tem muitas conotações e muitas metodologias. Eu nem sei se eu diria metodologias, mas que, para mim, saem da mesma origem, né? Saem do tempo da evolução, né?
saem do tempo da paciência, do tempo, né, da desobediência, às vezes, né, que nem o Gandhi fala, né, também, deixar que a natureza se manifeste, para que você perceba ela também. Então, e transformar isso. Então, eu acho, tecnologia, ela precisa ser simples. Porque quanto mais simples, mais acessível ela é. Quanto mais simples, mais transparente ela é, mais econômica ela é, mais viável ela é, né? Então, e a simplicidade não quer dizer que eu não possa ter um celular, né? Mas eu acho que a gente precisa encontrar mecanismos, né, porque o consumo ele tem muito a ver com, eu acho, para fazer uma analogia com a urbanização, né? A floresta ela não suja, né? Então a manga que cai no chão da floresta é uma manga limpa, né? A urbanização, a aglomeração humana, né? Tudo isso, a pandemia, tudo isso que a gente fala, né? Usar máscara, etc., é porque a gente vive aglomerado, né? A gente vive muito juntos. Mas a gente está vivendo de uma forma individualizada, né? A gente não está vivendo de uma forma comunitária. A gente pode viver 20 milhões de pessoas pensando de uma forma comunitária, né? É isso que eu estou querendo dizer. Com pensamento indígena, né? Então, respeitando o rio, né? Respeitando, saudando o rio, conversando com o rio, enxergando as potencialidades do rio. Por exemplo, né? Do Rio Tietê. Entender como o curso do Rio pode nos ensinar sobre tecnologias e etc. Então, escalar um produto, né, que eu li aqui rapidamente nos comentários, o difícil é escalar. Olha, o difícil escalar depende. Se a gente pensar na estrutura que por exemplo, uma indústria química ou petroquímica, que ela assim, né, eu estou fazendo uma análise energética da coisa, né? Então, se eu pensar nela como algo rígido, enrijecido, estático, né, estratificado naquela localidade somente, ela vai gerar muitos impactos ambientais e sociais. Então, eu acho que hoje a gente tem, e a questão do eco, né, a sustentabilidade precisa de muitos para sustentar. A gente precisa pensar em como descentralizar a indústria também. Então, uma das coisas é a biodiversidade, outra coisa é descentralizar ela, né, como modelo de negócio, né? Então, multiplicar, né? Eu faço aqui, você pode fazer no Ceará, né? Como é que é no Ceará? No Ceará é diferente. No Ceará tem outras percepções, tem outros recursos, tem outra cultura, enfim, mas como é que a gente pode transformar e potencializar a tecnologia do sertão no Ceará, por exemplo? Como? Através da simplicidade, através do que, às vezes a gente não precisa, tecnologia, talvez a gente não precisa desenvolver tanta coisa a mais, né? Mas sim aperfeiçoar e tornar acessível o que a gente já desenvolveu, porque tem muita coisa saudável que a gente já desenvolveu. Por exemplo, painel solar, né, falando em fontes de energia renovável. Tem muita coisa, Dani, que a gente já, assim, só que ainda está para um nicho muito específico, sabe? Por uma questão do capital mesmo, né? Por uma questão do poder, do acúmulo, né? E isso vai ocasionando, vai gerando a escassez, né? E às vezes aquele que é o pobre, né? Porque ele acha que ele precisa também daquilo, né? Ele acaba não percebendo a potência do que ele vive, do entorno dele, né? Então, assim, o Einstein, ele fala muito... eu escrevi um artigo também, que eu publiquei até em engenharia, isso até, é engraçado. Mas a imaginação, ela é a maior ferramenta, Dani, a imaginação.
A gente tem que brincar muito mais, a gente tem que imaginar muito mais, e não precisa ter medo, né? O que eu desenvolvo, o que você desenvolve não é seu, é da natureza, é da sociedade. O que a sociedade vai fazer, daí você tem que ensinar ela, você tem que educar ela. Foi o que o Einstein percebeu ao longo da vida dele. Ele percebeu que ele tinha muito o ego, né? Assim, ele enxergava muitas coisas, né? Ele queria muito manifestar isso, compartilhar isso de uma forma genuína, mas ele percebeu que só compartilhar não era suficiente. Ele precisava educar as pessoas para que elas entendessem o que ele estava pensando também e como elas poderiam usar isso em benefício à humanidade, né? Então, por isso que a gente tem que criar tecnologias que eduquem, tecnologias sociais, né? Então, ciência, quando a gente parte desse princípio, quando a gente começa a escrever, rabiscar essa estrutura, daí surge de tudo. E daí a gente não fica com medo de criar. A gente, não, agora isso é meu, isso, sabe? Não, agora eu vou patentear, agora eu não sei o quê, agora. Porque na hora que você se enxergar como cientista da coisa, né, como a ideia do iluminismo mesmo, você fala, isso daqui eu fiz, pode usar, não vou, eu não, porque tem outras coisas. Se eu falar, a Ibirá, hoje a gente faz prato e embalagem, mas tem tantas ideias, tem tanta coisa que eu já estou pensando em fazer, que para mim não tem problema as pessoas estarem replicando, sabe? Enfim, eu acho que é isso. Então, a gente tem que, eu acho que sair um pouco da ideia de enxergar o produto, né? A gente sempre pensa no produto ser biodegradável, né? O produto ser orgânico, né? Mas eu acho que a grande resposta está no processo, né? Então, o processo ele vai falar muito sobre o resultado, que é o produto. E daí não adianta plástico biodegradável. Não adianta, assim, de novo, vai ficar patinando, né? Lógico, tem muito lobby, tem muita coisa aí por trás, que a gente sabe que acontece, e por isso que a gente precisa falar de política, porque o lobby é política, né? Então, as empresas não falam na propaganda que passa na TV. Não vai falar que ela está fazendo lobby, E né? nem Que ela faz política. nos relatórios de sustentabilidade também eles não falam, porque ele é quase uma propaganda só, né? Então, eles também não falam ali, mas eles fazem o tempo inteiro. É isso que você está Não, falando. então, eu acho que, então é assim, a gente enxergar, por um lado, da otimidade da coisa, né? A produtividade, ela é um fator importante na otimidade, né? Nesse controle ótimo, né? O meu orientador de mestrado, e meu de doutorado também, eles trabalham muito com controle ótimo, né? Na dinâmica. Enfim, a gente estuda, tem um cientista, tem um pensador que chama Hamilton, né? E a gente estuda muito o estado de mínima energia, né? Como a natureza tende ao equilíbrio e como que o Einstein ele já fala outras coisas, ele fala de maximizar a energia, né? Enfim, daí eu não vou entrar porque também acaba espanando a coisa, mas tem muito a ver com isso, Dani, tem muito a ver. O processo, ele precisa ser otimizado, ou seja, maximizar a mínima energia. Eu não sei se eu estou sendo claro, lendo um pouco. Usar todo o potencial dessa mínima energia, porque a gente não faz isso, a gente desperdiça tudo o tempo todo. E aí, você falou numa coisa que é uma ansiedade que as empresas, principalmente, têm. Quem me procura, assim, por causa do conteúdo, fica sempre falando isso. Tá, mas o que eu tenho que fazer? E aqui, nunca essa pessoa vai encontrar a resposta que ela quer, né? Eu nunca vou conseguir dar essa resposta. Eu falo isso o tempo todo. Ontem até fiz uma colaboração lá com a Casa Vogue, e a galera deve ter ficado pé da vida, porque eu não dou regra de bolo, receita de bolo, nunca, assim.
E isso foi, acho que, o maior aprendizado que eu trouxe nesses últimos anos, falando e conhecendo pessoas, né, de sustentabilidade, pessoas questionadoras. A Karen, você deve conhecer, do Por Favor Menos Lixo, super questionadora da indústria, e ela vai nesse profundo que a gente está trazendo aqui. Que não adianta eu criar uma embalagem que já está. Eu já conheci um fabricante, ele criou um plástico que não vai ter esse nome, lógico, mas ele criou o filme com as propriedades do plástico, que está todo mundo querendo e que é 100% de origem vegetal e biodegradável, porque não tem aquela transformação junto com petróleo, etc. Então, é monomaterial, é tudo, enfim, é realmente biodegradável de verdade. E ele criou. Mas e se a gente continuar embrulhando tudo na quantidade que a gente faz? Como que a Terra vai digerir isso? As pessoas não entendem esse paradigma. E tem um estudo que eu li uma vez, eu acho que foi no relatório do WWF, que eles falam isso, gente, se tudo que a gente consome fosse biodegradável, para o sistema planetário, era a mesma relação que a gente comer, sei lá, 7 pizzas de uma vez, uma pessoa. Uma pessoa engolir 7 pizzas. O que acontece? Ela digere, ela morre, explode o estômago. É a mesma coisa. E a gente está ainda nesse paradigma. Mas a coisa mais bonita que eu acho que você falou, e que eu posso até recomendar alguns documentários que tratam nessa profundidade que a gente está falando. A gente está falando de mudar de sistema, de mudar o sistema. Você fala o processo e tal. Para mim, é mudança do sistema, desses paradigmas, né, com os quais a gente foi criado, que vai totalmente contra a indústria, que é descentralizar, né? Então, a gente está falando de consumir, produzir localmente, usar soluções locais, desenvolver essas inovações nas localidades, etc. E você falou também, quando você fala de descentralizar, você acaba com essa indústria gigante, esses monopólios, essas enormes. Porque como que ela vai controlar algo tão descentralizado, com soluções locais, e aí acaba com esse padrão que é acho que o Fordismo, né, que criou, né? Faz tudo assim, linha de produção, é só apertar esse, enfim, tudo igual, né? Então a gente está falando de mudança de sistema. A gente não vai conseguir responder as perguntas que as pessoas querem, porque a gente já entendeu que o que tem que mudar é o sistema. Então, ok, vai ser produzido, né? Vão ser produzidos, como esse pessoal que é da universidade, eu não lembro de qual universidade exatamente, mas são cinco pesquisadores, cientistas, né, que desenvolveram esse novo filme. Ele vai atender essa demanda desesperada das pessoas, mas ele não vai resolver o nosso problema de consumo em excesso, de embrulhar coisa que não precisa, de transportar coisas a longas distâncias, sendo que a gente pode comer o que tem mais próximo, etc, etc, né, Rafa? Não sei se você quer comentar, mas... Por isso, eu não sei se isso é sustentável, né? Porque, assim, o produto, tudo, na natureza, tudo é natural, né? Então, o plástico, ele é natural. Só que ele leva centenas de anos, milhares de anos para se decompor, degradar. Ele não deixou de ser Ele não deixou de ser natural. O papel é natural, a lata, né, o metal é natural, tudo é natural. Né? A questão é o quão distante a gente está do que é do material, né, para o nosso consumo, para o tempo biológico humano. Né? Então, é essa dissonância, né, essa desapropriação do nosso... Porque, assim, o que eu falo muito, Dani, né, o tempo, a gente foi discretizando ele. Né? O que é discretizar o tempo? Antes a gente se guiava por estações do ano, depois meses, depois semanas, dias, horas, minutos, segundos. O tempo ele virou um instante, ele virou um momento, ele virou algo inatingível até. Só existe o presente. Quando a gente pensa no passado, a gente vive o presente. O passado e futuro ele está contido no presente e o presente não se repete, né? Então mas o ser humano
tem muitas questões sociais ligadas a essa questão do tempo, né? Até a igualdade, o idêntico, ele nasce disso. Então, a indústria, ela nasce, a padronização, ela nasce, né? Tanto que Lutero que fala, né, que tempo é dinheiro, porque a gente precisava explorar o tempo, né, a mão de obra, né, o trabalho, a gente precisava mercantilizar. E daí, né, os romanos, por exemplo, o Império Romano, como é que ele foi dominando as outras comunidades? Através de uma ampulheta. Eles falavam assim, ó, na hora que eu virar a ampulheta, acabou a areia, não me importa se você produziu, se cresceu 100 milhos, 100 batatas, eu vou vir aqui e vou pegar o que é a arrecadação, é o Estado. Né? Eu vou pegar os meus tributos. Não me importa se você está saudável. E esse Estado, ele funciona até hoje assim. Por isso que o microempreendedor não cresce. Porque ele tem um sócio, que é o Estado, que pega muita arrecadação, que vem dessa mentalidade do Império Romano ainda, para você ter uma ideia. Né? Então, que não tá querendo entender como o indivíduo, né, como ele está vivendo naquela potencialidade, etc. A economia é um negócio dinâmico, né? Então, o que eu quero dizer para também, esse tempo, ele virou um instante, ele virou... E a gente está perdendo, a gente hoje, né, a pandemia, esse isolamento, está fazendo que a gente, né, trabalhe, né, 24 horas por dia, né? A gente criou essa escala, que o dia tem 24 horas, é importante dizer isso para as pessoas, isso é um sistema de medida, né? Não foi inventado, foi criado pelo ser humano, 24 horas, né? Então, assim, para você empreender, você precisa desconstruir esse tempo e trabalhar com ele, né? Saber operar nele, né? Mas você precisa sair dele também, entender o seu tempo, entender o tempo das coisas. Não tem, porque se você ficar pensando, tentar criar em cima desse tempo, daí você gera sofrimento. Daí, eu preciso inventar, eu preciso inovar, eu preciso criar algo inédito e não sei o quê. Daí você vai ficar maluco. Então, assim, pensar em outro tempo, trabalhando com esse tempo, porque esse tempo também, ele tem essa questão da identidade, ele tem uma questão do diálogo, da comunicação, ele é importante, né? Então, eu acho que a indústria, ela traz a padronização, como você mesmo falou, que tem qualidades, né? O padronizar, ele envolve certas qualidades, mas ele gera muito descarte, ele gera muito descarte, né? Muito resíduo no processo, né? Porque, esse não tá bom. Então não tá bom para quem, né? Então, assim, dentro também do que você está fazendo, é importante que a gente entenda que você pode ter ele não é bom para tal pessoa, mas ele não precisa ser descartado, né? Não precisa ser tratado, né, como lixo, né? Porque lixo é aquilo que não é útil. Então você pode pensar em como colocar isso e comercializar também, né? Então, eu acho que tem muito... O descarte, ele nasce muito dessa questão do idêntico, né? Desse estilo de vida, desse modo operante, né? Eu quero algo igual ao seu, eu quero algo idêntico. E a gente sabe que quem trabalha na linha de produção, quem trabalha, né, muito nessa... Nenhum produto é igual ao outro. A natureza não cria nada idêntico, né? A identidade, a igualdade... Né? A equação matemática, ela é uma ideia. Ela é uma ideia. Né? O equilíbrio existe, mas a gente precisa entender como banana se transforma em maçã. Né? Banana não é maçã. Né? A gente aprende isso na escola, né? Que banana não é maçã. Banana é banana. Mas como ela pode se transformar em maçã? Agora, a questão, às vezes a gente quer acelerar muito esse processo, né? A gente quer falar, não, eu quero amanhã que a banana se transformar em maçã, né? Daí o que a gente faz? A gente precisa de muita energia para fazer isso, muita energia. E a equação é isso, matemática, né? O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, a gente tem que tomar um cuidado com essa aceleração.
E eu acho que a grande questão da indústria hoje, Dani, da revolução verde, né, da química, a gente vive numa época da química, é essa insanidade de você querer acelerar, né, de você... E essa coisa do tempo que a gente vai discretizando é a mesma coisa com o celular. Ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Os semicondutores vai diminuindo, diminuindo. O que eu faço agora? Agora a gente tem que pensar. Daí a gente fala ciência quântica, né? Então, a gente precisa entender a natureza de uma outra forma, né? Enfim, eu acho que é um tema bem complexo dessa perspectiva, mas, assim, tem caminhos, muitos caminhos, não é um único caminho, e eu acho que tem a gente lidar a ecologia, por exemplo, usar o metal. O metal é super ecológico também, né? Porque ele perdura muito tempo, né? Como é que a gente pode transformar ele, né? Ou, enfim, às vezes um grande negócio que as pessoas podem fazer é incentivar as pessoas a reutilizarem, ensinar elas a reutilizarem algo, né? Às vezes mostrar como é fabricado, né? Às vezes a gente não dá... Tem um vídeo muito engraçado que uma mãe, ela dá para a filha, para uma criança, ela dá um clips, né, de aniversário, né? E a criança se sente super realizada com clips, né? E daí, como é que é feito um clips, né? As pessoas sabem, as pessoas investigam, né? É importante a gente... essa sensibilidade também, né? Eu acho que não precisa eu ser expertise em nada, tal, mas é gostoso, né? Experimentar, entender como é produzido. Eu acho que vai muito ajudar a você investir na sustentabilidade, né? Ô, Rafa, esse é um exercício que eu dou tem uma aula que eu dou no ICL, que é uma aula de economia circular, é justamente esse exercício que eu trouxe de um outro curso, que é investigar de onde veio aquele metal, como que ele foi tirado da natureza, depois onde foi fabricado, onde está sendo vendido, em que condições. Eu falo muito disso. E o depois, né? E depois que eu uso, que ele enferrujou, ficou, sei lá, estragado. O que acontece, né? É uma visão que traz muitas reflexões. Eu não sei se... A gente não se falou, eu não sei se você conseguiu acompanhar o fórum da Abre. O que você viu se você viu alguma coisa inspiradora lá, o que você viu de mais interessante, inspirador, de repente? Porque eu tive muito problema de sinal, eu estava com manutenção da rede aqui no bairro, e eu vi pouquíssima coisa, infelizmente. Então, seria legal se você tiver visto alguma coisa legal, contar pra gente. Eu participei dos 3 dias, mas não consegui acompanhar integralmente, né, na íntegra, todos os dias. Eu acho que uma das coisas que você mesmo falou aqui na nossa conversa é achar que a tecnologia, principalmente da informação, vai resolver tudo, né? Agora é blockchain, agora eu sei certificar, eu sei de onde o produto vai, para onde vem, não sei o quê. E, né, tá, legal, maravilha, né? Perfeito, né? Não sei, mudou o quê? Né? As pessoas estão consumindo menos, elas estão optando por produtos orgânicos, né? Né? E é legal falar do orgânico também, o Dani, né? Eu acho que na agrofloresta, principalmente, na agroecologia, as pessoas também, tem muitas pessoas que cultivam animais, né? Mas os animais, eles fazem parte do ecossistema, né? Então, eles não são confinados, então tudo como é produzido. Eu acho que a grande ressalva aqui que eu quero deixar não é, às vezes, só a questão do alimento em si, né? Mas não adianta nada você falar que é vegano e também comprar, né, no Carrefour o negócio super ultra processado lá da Sadia e tal. Né? Eu não tô
eu também às vezes como, né? Enfim, eu sei, eu vivo nesse contrato, porque, enfim, né? Eu vivo na floresta urbana, né? Eu vivo em São Paulo, então eu convivo com várias situações que a gente não vou deixar de comer, né? Eu preciso me adaptar, mas é importante a gente, né? Não é, eu sou tal coisa. Acho que é menos rótulo e mais, às vezes, ação, né? Porque a gente tem várias dificuldades, são vários desafios e adversidades, não é fácil, né? Agora, da Abre, eu acho que tem muito isso, né? Vamos, tecnologia vai ser a rede, vai solucionar tudo. Não acho que tecnologia que a gente está falando, para mim, começa daí, né? Tecnologia de informação, internet, é isso? Né? Não sei. É, precisa toda a informação, toda a memória na natureza, ela precisa de um meio físico, né? Ela precisa de um meio ambiente. Então, para até o Instagram nesse momento, para ter um supercomputador lá, Dani, gastando, ter um puta ar-condicionado, consumindo um monte de energia. As pessoas acham nuvem, agora eu salvei na nuvem, ficou no espaço sideral. Não, tá num supercomputador com um monte de cabo, num puta servidor. Então, assim, não tem memória, não tem informação na natureza sem ocupar um corpo, né? Então, a gente tem que lembrar disso, né? Parece que é óbvio, não sei, né? Então, eu acho que também tem coisas, eu achei coisas bem legais. Lógico, Dani, tem a Braskem falando, tem grandes, né, corporações aí que eu acho que também fazem muitos esforços, elas querem também mudar, né? Eu não acho que também eu vou colocar, vou ser mais diplomático na coisa aqui. Eu não Vai. acho eu acho que assim, elas fazem a compensação, né? Eu ganho aqui para manter você ali, né? Eu consigo te manter, consigo fazer os projetos socioambientais e todas essas coisas, mas eu não quero que você cresça. Então, né? Resumindo, né? Então, eu não quero que eu só quero que você cresça quando eu te comer, quando eu te incorporar, né? Por isso que chama corporação, é um corpo, né? Então, essa é a visão, né, da coisa. A outra coisa que me intriga muito é falar que floresta de eucalipto é floresta, não sei da onde tiraram isso, da onde que é esse conceito, né? Depois que foi desmatada a Mata Atlântica, plantar um monte de eucalipto, enfim, né? Para mim é É o estranho, paradigma do melhor que nada. Tudo justifica, melhor que nada, né? tudo se justifica assim, mas é melhor que nada. E uma outra coisa que me incomodou, eu já falei aqui, já falei, enfim, a Abre sabe das minhas críticas, na verdade. Foi assim, tudo colocar muita coisa nas costas do consumidor, sabe? A gente está fazendo isso e isso, mas depende do consumidor. Ah, Depende de você fazer a sua parte e tal. Depende de todo mundo, mas o que a indústria já fez, quem vai pagar essa conta? Essa que você falou aí. Quem vai pagar essa conta? Porque não foi a gente que arrancou essas árvores, essa vegetação nativa. Assim, foi a gente indiretamente, porque a gente é parte dessa civilização toda, mas, sim. cara, eu tô fora de fazer parte disso, pelo menos agora que eu sei, eu tô fora. Comprar coisa de gente grande assim, sabe? Comprar coisa com embalagem da Braskem, comprar coisa com. Nem de papel. É que nem você falou, é o que já existe. Eu vou lá né, no Instituto dos Orgânicos, que eles ainda não quebraram esse paradigma do agroecológico, inclusive, mas eu vou lá com a sacola de 20 anos atrás, de 25 anos atrás, entendeu? Com o que já existe. E aí eu tô fora no máximo que eu posso dessa indústria que fala essas coisas como se a gente não soubesse, sabe? A gente não engole mais essas. Eu fiz várias perguntas lá, meio incômodas nesse sentido. Olha, a gente já sabe e essa justificativa
não nos atende mais como consumidor, É, como, sei lá. Dani, eu vi a Lívia lá também. Eu vi, né, enfim, teve. É muito interessante, assim, eu gostei muito da. Eu vi que teve uma pessoa, e no fundo teve um. Eu acho que até que a Lívia que estava conversando com essa, no chat lá, e etc. Não vi. E, enfim, tinham várias pessoas envolvidas acho que foi na quarta-feira. Hum. E eu não me lembro. Enfim, a pessoa ela representava uma das. Eu não sei se era dessas grandes corporações, mas uma grande empresa, né? Talvez média, né? Pensando que né, nessas outras são mega, vai. E ela falou assim: olha, depois de tantas idas e vindas e voltas e rodopiadas e etc., olha, no fim, quem controla tudo são essas empresas, né? Então, elas ditam, né, muito desse lobby, muito quem está fazendo são essas grandes corporações e elas estão lucrando muito, né? Principalmente agora na pandemia, onde a ideia, por isso que eu falo, Dani, a questão se a gente achar que a gente está doente, que a gente precisa higienizar, esterilizar o tempo todo, a gente vai ficar mais doente. Porque o chão da floresta, ele é limpo, né? O orgânico, a manga que cai no chão da floresta, a gente precisa transformar isso no nosso mantra, né? Então, a embalagem, ela é uma justificativa. Eu quero que as pessoas, né? Lógico, é muito importante que as pessoas usem, né? Ajudem a Ibirá a crescer, mas para que eu não quero que as pessoas usem mais embalagem, né? Não tem necessidade. A gente tem embalagem, não tem necessidade um monte de outras coisas, né? De ferramentas, de assim, que são coisas. Lógico, embalagens tem alguma. É que nem o canudo. É que sempre pegam a pessoa, né? Uma especificidade, a pessoa que tem dificuldade de succionar, não sei o quê, que tem às vezes uma patologia, etc., para falar, não, o canudo é algo bom, né? Sempre, né? A gente sempre pega a exceção De para como falar, não, eu faço porque tem uma demanda, né? não é. Enfim, né? Então, assim, tá bom, tudo bem, tem essa pessoa que precisa do canudo, as outras pessoas, você precisa do canudo? Essa é a grande questão, né? Então, a gente fala do plástico, etc., das embalagens, mas a gente está gerando muito mais, né? Cresceu em torno de 30%, né? O plástico aumentou, né? A gente está aqui falando do plástico, etc., mas as pessoas estão consumindo mais, né, plástico, então muito mais. Nem Então, fala, assim, nem fala, Rafa, esse lance de higienizar tudo ao extremo, que foi uma coisa também que é uma descoberta recente para mim. E eu estava rindo enquanto você falava, porque eu acabei de comer o morango. Minha mãe morre se ela estiver assistindo, que eu não lavo mais nada, porque eu compro tudo orgânico, então eu não lavo mais nada. Entendeu? E aí eu comi o morango do jeito que tava, não fiquei lavando. E a galera tem uma coisa mesmo, assim, que é como a gente aprendeu nesse processo da sociedade industrializada, assim, né? A gente aprendeu que a gente tem que tirar, assim, qualquer coisa tem que ficar completamente eu não sei nem como fala essa palavra. estéreo, né? Exato. Então, assim, é cloro, é não sei o quê. E aí, quando eu fui me dando conta disso, quando eu fui descobrindo, eu como coisa vencida, eu faço coisas, assim, que a galera quer me matar, porque é contra-recomendado por uma série de especialistas aí, entendeu? Contra a lei, contra um monte de coisa, entendeu? Você comer coisa vencida, pô, não tá cheirando, não tem nada diferente, entendeu? Você, por exemplo, não lavar as coisas, né? Ai, mas tem terra. Bom, tira o bicho e come o que sobrou ali. Você não quer comer o bicho, que eu não como, mas. Então, essa coisa toda, né? E aí a embalagem. Imunidade, né, Dani? Imunidade, né? Então, e aí vem a Covid, aí que a galera enlouquece. Agora que tem que passar cloro em tudo.
na embalagem, né? E fica essa loucura. Mas assim, a Ive estava no fórum, foi minha convidada até, ela estava falando aqui que essa discussão que você falou era sobre o preço do próprio reciclado, que no fundo, quem define é a própria indústria que vai comprar depois. Mas eu queria que a gente tirasse mais um pouquinho disso. A gente está falando de um olhar mais profundo, né, Rafa? E assim, se a gente. Eu acho que a gente já falou muito isso, mas eu tinha deixado aqui um recado assim de como que todos esses atores, que a gente está falando meio que no fórum, né? Está falando de embalagem, está falando do fórum, como é que esses atores poderiam contribuir de uma forma mais saudável, digamos, né? Para que essa mudança positiva do sistema, nesse sentido de uma sociedade, né, colaborativa, a gente ir em direção a realmente a sustentabilidade que a gente acredita aqui, entre nós aqui, né? A sustentabilidade que a gente acredita para esse planeta, para esse sistema. Quais seriam as contribuições que você deixaria assim? As pessoas podem fazer isso, as empresas podem ir nesse outro sentido. É uma pergunta bem ampla, né? Gigante. É, Mais 2 horas de live só. é, Primeiramente, Dani, até aproveitar para saudar todos que estão aí, né, na live também. Para quem não conhece também a Ibirá, a página da Ibirá, Ibirá.org, com tudo Y, né? Fiquem lá à vontade para criticar, para não gostou, não tem problema. A floresta não cancela ninguém também, não tem, precisa de todo mundo, precisa da loucura, precisa da cura. Então, fiquem à vontade lá, a gente não tá com medo, não. Mas assim, eu acho que, e saudar, né, a Ive também, uma grande, né, parabéns também pelo trabalho, né, acho que tem muitas pessoas, né, para quem está aqui vendo a live, né, Dani, e fica, nossa, o que eles estão falando? Nossa, eu não estou entendendo nada que ele está falando ali, mas fiquem tranquilos que tudo é possível, a gente tem pessoas, a gente está aprendendo também, são muitos desafios. Então, assim, não tem nada, a receita é essa, ser sustentável é assim. Então, busque referências, né? Tem muitas pessoas que estão buscando aí, a gente está num momento delicado da fome também, né? Porque está gerando muita desigualdade social, né? Muitos estão enriquecendo. Hoje mesmo também a gente está vendo, né, a PL aí 490 também acontecendo, né, das demarcações indígenas. A gente não está falando dos indígenas como aqueles, não, é o nosso povo, né? Somos nós, né? A gente está falando né, estamos falando da floresta viva, da bioeconomia, sei lá como cada um fala, cria os termos também, mas a gente precisa cuidar do ser humano. E daí agora, indo para a sua pergunta, eu acho, Dani, muito, assim, olha, eu tenho várias dificuldades, como qualquer pequena empresa, né, como organização, tem dificuldades financeiras, etc., né? Ecologia é muito difícil viabilizar, assim, no sentido, mas também não viabilizar, porque a grande questão eu sou paciente, né? Então, não estou com pressa para mim, a ecologia ela precisa ser um propósito, né? Para você, você quer empreender, quer fazer alguma coisa na ecologia, isso se transformar a sua existência, seu motivo, sua razão de viver, né? Então, assim, eu acho que se abrir a experimentações, experimentar, não precisa ir para o Nepal também, né? Lógico, é maravilhoso e tal, Eu quero ir para mas Cuba.
para Cuba Vou também. botar na minha lista. Mas é aquilo, né? Tá no seu bairro, né? Tá no seu vizinho, tá. Então, assim, eu acho que as grandes empresas é o que eu falei, né, Dani? Eu acho que tem muito essa ideia filantrópica rolando ainda, né? Compensação ambiental, etc. Ah, eu poluo aqui para compensar ali. O planeta é um organismo vivo só, não tem essa. Para ele, não faz, para ele não faz sentido. O planeta, a Terra não pensa dessa forma, né? A pandemia é reflexo disso, para quem ainda não entendeu, né? Então, assim, eu acho que as empresas, eu acho que tem muitas iniciativas, a Ibirá precisa delas, né? Até se alguém tiver propostas aí, eu acho que tem, Dani, muito aberto ao diálogo, tá? Sempre ser uma pessoa tolerante, respeitar a diversidade, tá aberto, né? Agora, uma coisa que eles falaram muito na Abre não, agora a gente trabalha até com os concorrentes, né? A gente agora senta até com os concorrentes como se fosse algo, né? Que é algo que, imagina, se você é um empresário ou empresária, ou qualquer espécie, se você não pensar em trabalhar com, você não precisa dominar ela, né? O ser humano tem muito essa questão, não, eu quero dominar, eu quero ser o melhor, né? Ah, eu preciso ser um vencedor na vida. Ah, se eu não for um vencedor, o que será de mim? Eu sou uma pessoa de sucesso. O maior sucesso é você fazer acontecer. E você fazer acontecer enquanto você está vivo, né? Então, para mim, isso é sucesso, né? Eu estar vivo e vendo as coisas acontecer e eu me sinto muito realizado, né? Por ver as coisas acontecendo, mesmo tomando tapa o dia inteiro na cara, acordo com voadora e muitos nãos, né? Mas também tem muitos sims, né? Na coisa. E eu acho que é isso, né? Falando dessa economia circular, ela é uma economia circular, caótica, né? Ela não é linear nem na circularidade dela, ela não é uma circunferência perfeita, né? Então, nossa, conversar com os catadores, eu acho que é interessante. Quem são os catadores? Né? Você que está, às vezes, né, aí, pode se tornar um catador também. Né? Você não vai estar se apropriando dos catadores. Né? Muito pelo contrário, use sua inteligência, sua sabedoria e se una aos catadores, a essas pessoas. Você não vai se apropriar dos indígenas por você estar ajudando eles, né? Não é um assistencialismo, não, fortaleça esse tipo de pensamento. Você trazer esse pensamento à tona é mostrar que isso é sustentável, né? Então, às vezes as pessoas ficam né, também com essa coisa, eu preciso saber, né? Olha eu, Dani, eu sou branco, de olho claro, não sei se dá para ver, né? Olho azul, sei lá. Se eu ficar pensando em tanta coisa, em tanto estereótipo que eu estou inserido, né? Eu preciso ser o colonizador, então, eu preciso ser o explorador. Não é isso, sabe? Não é eu me colocar no meu quadrado, né? Eu precisar me encaixar em algum lugar. Não, é respeito, né? Respeitar a ancestralidade. Quando eu falo ancestralidade, Dani, não é também só a questão indígena, porque eu falo da questão indígena, eu falo do espírito indígena, né? Também, né? Que é isso que eu quero cultivar. Mas a ancestralidade tem uma coisa que ninguém vai desinstituir na natureza, civicamente, juridicamente, que é o que? A criança. Né? Todo mundo aqui já foi criança, todo mundo pode ser criança, então, você é menos ou mais criança. Não, você é criança. Né? Então, cultivar essa ancestralidade para ecologia precisa ser divertida também, ela nasce do brincar, né? Nasce da leveza, nasce dessa ideia que eu me perco no tempo, sabe? Eu preciso me perder no tempo, eu preciso ter ócio, eu preciso contemplar as estrelas, eu preciso contemplar o resíduo, né? Não só as estrelas, né? Não só
contemplar a cachoeira, né? Que eu quero ver ela limpinha, né? Porque também ninguém quer ir na cachoeira quando ela tá, né? Então, contempla o que você está usando também, né? Olha, pô, olha que legal, né? Olha esse objeto, que legal. Nossa, olha, dá para melhorar nisso. Puta, acabou. Você vai ter, né? Isso é um é uma forma de você empreender. Você pega outra coisa na mão, olha, né? Perceba. Eu gosto muito daquela música do Caetano, né? Se você segura uma pedra, né? If you hold a stone, segura ela na sua mão, né? Que você vai entender, né? Você entenderá, né? Então, a pedra filosofal é isso, né? Você segurar, sentir o peso das coisas, a gravidade delas, né? E então usar não é tudo bem usar, né? O mundo é material, o mundo é para ser usado mesmo, né? Não tem nada, nenhum problema disso, de usar as coisas, mas sentir a gravidade delas, sentir o peso delas. Eu acho que eu acho que isso é muito importante para a gente se libertar, né? Como seres humanos, assim, né? Ô, Rafa, tem uma perguntinha aqui, depois eu vou fazer minha colocação final, vou te chamar para o ativismo aqui. Mas a Carla Wildner, ela é uma super colaboradora aqui do meu perfil, ela manda coisas incríveis para mim. E ela perguntou sobre a substituição do papel craft para envio de produtos, se isso pode causar também uma exploração da celulose, como é que está isso? A Suzano tá mandando bala, tá plantando, falando que ela tá reflorescendo, que assim, ela planta em áreas degradadas, ela falou isso lá no fórum. Eu não tive tempo, sinceramente, de ler o relatório deles, porque eu acho que é um trabalhão e eles não queriam me pagar para ler, então eu não li. Eu só escutei essa parte, mas eu sei que ela é muito respeitada pelas ações dentro dessa perspectiva que a gente falou, de sustentabilidade empresarial e tal. A Suzana é uma das que está mais à frente, digamos assim, né? E ela falou muito isso, sobre todas as possibilidades que eles têm explorado da celulose e que o cultivo se dá em áreas que eram degradadas. Eles adquirem essas áreas para esse cultivo que, inclusive, nem é mais só monocultura. Eles estão fazendo em outros sistemas, floresta, como que chama? São sistemas integrados também, de integração floresta, lavoura, e acho que até com animais também, abelhas, enfim, estão fazendo uma coisa um pouco mais assim, avançada no que eram as práticas de sustentabilidade empresarial, né, da perspectiva empresarial. Então, ela está pedindo mais, não sei qual é seu comentário sobre isso, do papel para envios, né? Uma vez eu li um artigo, depois eu posso até compartilhar, da BBC até, sobre essa questão, né, de achar que floresta reflorestada, né, é floresta, né? Que, lógico, se a gente pensar em níveis energéticos e o quão nocivo, o papel, ele é muito menos nocivo que o plástico, né? Primeiro porque o plástico é o petróleo, enfim, você tem já um material que levou... O problema também não é o plástico, né, mas é a finalidade que ele está sendo usado também, né, eu acho que, enfim, daí... Falando da Suzano, né, eu trabalhei bastante, eu trabalhei com máquinas térmicas também em uma outra indústria, né, com a parte de engenharia de vendas, né, eu era executivo de vendas nesse aspecto. E eu trabalhava bastante com papel e celulose e químicas, né? Indústrias químicas. Ah, tem isso. Daí, assim, de novo, é o que você falou também, né, Dani? Eu estou fazendo alguma coisa, é o que eles falam, né? Então, o craft, lógico, tem os sistemas que eles estão, né, usando áreas de degradação. Eu acho que é muito bem-vindo, com certeza, né, a gente tem muito latifúndio no Brasil, né, mas mais do que usar o latifúndio para também... eu acho que tem equilíbrios aí. Reforma agrária, a gente precisa
né? As pessoas acham que reforma agrária é coisa de esquerda. Não, na Europa, reforma agrária é a coisa mais conservadora que existe, né? Tipo, lá todo mundo precisa tem direito à terra, né? E se você não usa a terra, né? As pessoas têm direito de usar para cultivar alimento, porque terra tem que ser cultivada, né? Não é que nem o Brasil que as pessoas têm latifúndios, né? E não usam É. improdutivos, né? Então, assim, a gente acha que tem conceitos que são, né, mais radicais, muito pelo contrário. São conceitos que a gente está até ultrapassando, que a gente está ainda precisando, né, avançar muito. Então, eu acho que, né, que nem a fibra, né, você anda ali em Jacareí e tal. É. Para mim, eu vejo muitos eucaliptos, né? Eu vejo muito eu vejo muita. Ah, legal, tem abelha, de repente tem uma vaquinha ali ou outra, né? Tal, passeando ali. Agora, tem seres humanos ali, né? Tem pessoas vivendo integradas ali. Olha, daí eu não conheço. Eu não sei se a Suzana está fazendo isso também, né? Se ela também está repartindo o bolo, né? O pedaço do bolo dela, né? Porque a gente também vê muitas outras empresas, né, falando que faz ecologia, faz uma puta marketing, não sei o quê, e no final paga 5 centavos para a pessoa extrair tal essência da planta lá. Por quê? Porque ela quer lucrar muito, né? O lucro também, de novo, né? Uma coisa que eu falo muito na engenharia, pelo menos, o lucro não é algo ruim, né? A questão é como a gente transformou o lucro em algo ruim. Porque o ganho, a margem de ganho, o lucro, ele precisa, Dani, porque tem coisas que a gente não consegue mensurar, né? O capital, ele mensura a energia, ele monetariza, né? Ele transforma a energia, que é algo quantificado, né? Que é algo quântico, né? Da matéria, em algo material, em algo racional. Então, tem coisas que, tipo, a pessoa vai no banheiro, por exemplo, né? Falando, mesmo que você não pense na questão hierárquica, para você ter um negócio sustentável, você precisa contabilizar as energias, né? O fluxo, né, de caixa, etc. Então, o lucro não é algo ruim, né? Ele precisa porque tem coisas que você não vai conseguir mensurar e o lucro também você precisa para continuar investindo naquilo que você eventualmente está fazendo de bem também, né? Agora, dessas empresas, eu acho, assim, o Brasil tem muitas empresas de fora. A Ibirá, Dani, ela nasce muito. Eu vejo muito imperialismo sustentável, sabe? O imperialismo econômico sustentável rolando por aí, né? Que é essa ideia, né, de plantar árvore e achar que a ideia do crédito de carbono tal, que isso é. Então, para mim, já são, às vezes, dois. Eu acho que até a gente vai da sustentabilidade para a ecologia, até, né? Porque eu acho que a ecologia, a gente precisa do ser humano feliz. E não é nada marqueteiro, não. É tipo, o ser humano tá de bem com a vida, o ser humano ter tempo para ir na cachoeira, o ser humano trabalhar bem, tá se cansar, sabe, tá exausto de, né, revigorado, tal, conectado com aquilo, e consumir. Eu acho que o Gandhi, né, ele coloca muito essa questão, né, do alimento, né? Pô, você tem que comer o que os outros animais comem, né? Por que a gente come o que o animal não come, né? O que os outros seres não, né? Por que a gente tem que... Eu acho que é um pouco disso também, né? A gente, sabe, enxergar, claro, o papel, né, o craft, ele tem uns papéis, cuidado que eles são plastificados, laminados. Fiquem atentos aí, que nem tudo é tal, é o que a gente acha. E tem muita química em determinados tipos para você, sei lá, branquear, enfim,
Todo o processo também sim, está em sim. química. Eu acho que é uma questão de pesquisa. Eu estou até aqui com o planner que a Karen fez junto com o pessoal da. Ai, também não vou lembrar agora, mas por favor, menos lixo, ela vende e ela tem um parceiro incrível. É tudo papel reciclado e eles têm esse cuidado da química também. Então, eu acho que a gente pode fazer o que você falou já várias vezes, de olhar como que a avó fazia e de olhar para aquilo que já existe. Isso aqui é coisa que já existe. Eles recompraram de uma editora, um monte de coisa. E por que que a gente não pode reutilizar? Qual é a feiura de a gente estar salvando aquilo que já exploramos, sabe? Assim, tipo, o material já existe, que ainda pode ter outras utilidades. Eu vejo algumas empresas já fazendo isso de uma forma muito positiva. E aí a gente recebe e você fala, provavelmente a caixa que ele comprou, os potes de vidro, alguma coisa que está sendo reutilizada. Para mim, isso é presente. E não um negócio, sabe, que vem papel laminado, prateado, que eu olho, eu falo, gente, olha o meu karma aumentando. Que presente é esse karma que essa pessoa me deu, na verdade? Dani, assim, eu não vou falar para ninguém, não consuma. Eu consumo produtos industrializados, né? Também eu não vou ficar, né, me martirizando, me julgando. Eu acho que assim, a gente tem que. É um processo da gente se estudando, né? Indo aprendendo, né? Assim, então, eu acho que eu acho que entre o plástico e o papel, tente optar pelo papel, né? Entre o papel novo e o reciclado, opte pelo reciclado. Enfim, eu acho que é sempre, sabe, a gente não precisa se jogar do abismo, né? Para se transformar, né? Não precisa. Eu acho que, Dani, tem uma parte bem filosófica da coisa que eu acho que a gente quer inovar, às vezes, essa coisa do novo, porque a gente lida muito mal com a longevidade, com o envelhecer, né, também. Então, assim, né, eu também, eu estou a todo momento envelhecendo aqui. Então, eu acho e essa questão da morte, né, então, que a gente quer viver, né, ser imortal, né, então, assim, quanto mais a gente se aproximar, que é até algo que eu falei hoje, né, de a gente entender que a natureza ela é transformadora, que a natureza ela é transformativa, que a gente transforma energia, né, que nada se perde, né, nada, enfim, que tudo é transformado, mais presente a gente vai viver, mais abundância a gente vai enxergar, mais possibilidades, mais caminhos, né? Então, não se apegar à projeção. A projeção ela é uma ferramenta, ela é um equilíbrio também, né? Se planejar, mas viver o presente é importante, né? Então, não pensar, eu preciso criar algo para ser imortal, eu preciso criar algo. Não, eu preciso comunicar, né? Eu quero que as pessoas entendam o que eu penso, né? E daí você cria algo, né? Para você, porque a natureza ela tá aqui, ela é você, ela é abundante, ela vai te mostrar se você, né, quiser enxergar ela, né? Então, eu penso muito nesse sentido, assim, Dani. É que nem, eu tô andando num jardim de rosas, né? Eu preciso caminhar em cima das rosas. Eu vou matar algumas rosas, né? Eu vou pisotear em algumas. Não tem problema em você pisotear em algumas. Só que saboreie as que você pisoteia. Sinta a dor do espinho que elas vão te dar, que elas vão te proporcionar, né? Usufrua mais do que é consumido, né? Então, enxergue as potencialidades daquilo que é consumido, né? Não é porque você está andando num jardim de rosas que você precisa de todas elas, né? As pessoas acham que é isso. Não, eu quero todas, né? Não basta só as que eu estou pisando, né? Não basta eu, né, levar a minha viagem, né? E tá propagando isso e tá construindo isso para que as pessoas também, né?
as pessoas vão pisar em outras rosas, cada um vai pisar numa rosa, né? Enfim, então, assim, eu acho que tem muito essa questão, né, do consumo. Aproveitem os orgânicos, né? Porque nós somos orgânicos, né? O ser humano é orgânico, né? E hoje, claro, existem pesquisas e muitos artigos científicos que já demonstram. A gente come plástico, não é só a tartaruga no oceano, não é a baleia lá, a gente está comendo plástico, porque na hora que vem a marmita no plástico, o alimento está em contato com o plástico, entendeu? Então, você está comendo plástico, né? Você esquentar ele no micro-ondas, piorou 1 trilhão de vezes, porque daí você vai acelerar a reação química. Então, assim, você ter um material que é orgânico, que é vegetal, é o mais indicado, né? É o melhor. Assim, ele vai gerar impacto? Vai. Não tem como não gerar. Tudo tem impacto. Tudo gera impacto. Tudo que produz gera impacto. Não tem. A iluminação tá em cada um e a gente entender que a gente gera impacto e que ninguém tá sozinho nisso, né? Nesse processo, que a gente tá juntos, né? Uhum. Então, para terminar, Rafa, eu queria puxar mais 2 horas de conversa, que é o seguinte: eu tenho uma mentoria, né, para empresas, para a gente inserir essa sustentabilidade com esse olhar que a gente está falando aqui, na verdade, para empresas e traduzir isso em práticas, etc. E uma questão muito polêmica sempre é o que você já citou, sobre posicionamento político. E a gente está tendo agora manifestações sobre uma PL que vai e volta toda hora, né, lá na Câmara, que está querendo tirar vários direitos, mais direitos, né, dos povos indígenas e nossos, digamos assim, porque se os povos indígenas são os locais onde a gente tem a natureza mais preservada. Então, quando a gente tira os direitos deles, que estão preservando e até melhorando esses espaços, né, com a terra preta e tal, então a gente está tirando de todo mundo, né, esse patrimônio de saúde, digamos, de vida. E aí, a gente está tendo, então, agora, mais uma vez, essa PL 490, está tendo uma movimentação, né? Aí, quem puder repostar e se manifestar, eu acabei de colocar aqui um abaixo-assinado, uma petição, na verdade, da Avaz, então está no meu story, quem puder assinar. E eu queria que o Rafa comentasse um pouquinho sobre isso, sobre posicionamento político por empresas pequenas, empresas que têm a coragem de se posicionar. E isso é sustentabilidade. Então, só esse último comentário, depois, Rafa, você pode deixar assim o seu tchau. E eu te agradecendo muito. Olha, Dani, eu, assim, como eu acho que eu mencionei ao longo, né, de algumas falas, né, até elevadas, né, exaltadas, eu acho que é muito. Eu acho que eu aprendi a viver na economia de pertencimento, assim. O que ela eu estou aprendendo até hoje, né? Enfim, tem muitas. Eu participo da rede de economia solidária, né? Do Fórum, né? De São Paulo. Eu tento aprender, eu já tentei de tudo, tento participar e tal. Tem muitas coisas que a solidariedade, são muito ricas, mas também a solidariedade, eu acho que a gente ser solidário ao universo, né, à natureza, não só aos seres humanos, né, mas a gente entender a economia como algo solidário, você ser solidário a uma árvore, ser solidário à pedra, ao rio, porque isso é economia, né, isso as pessoas acham que ainda, por isso que gera muito afastamento, né, o rio é o que vai te fornecer alimento, né? O mar, né? Isso, né? A gente aprendeu na escola, né? Pelo menos eu aprendi isso, né? Eu acho que eu estou tentando fazer, né, o básico, né? Eu acho que é o básico que eu estou tentando fazer.
a questão política, se você achar que uma criança que fala para proteger o rio, né, que ela está se posicionando, que ela não pode ser empreendedora porque ela está se posicionando a favor do rio, eu não sei que mundo que a gente está vivendo, né? Porque essa criança, né, esse espírito, ele tá te chamando, né, para você entender, né? Eu acho que a gente, né, até pegou o caso da Greta, né, também, né, tá bem, mas tem outras crianças, né? Claro, as crianças hoje tem um afastamento muito maior, né, de entender que o mundo material ele é biológico, né? O que é vida, né? Eu acho que o que é vida nesse mundo? Para mim é a grande pergunta, né? Para mim tudo é vida, né? Um lápis é vida, o celular é vida, né? Eu não consigo, sabe, Dani, separar as coisas. E para mim, então, assim, a política, eu não tenho medo, assim, de não ser humano, sabe? Eu acho que para mim é isso, né? Para mim tá tudo bem ser outra coisa na natureza. Eu acho que é a resposta, né? Mas enquanto eu for humano, eu vou incomodar, né? Eu acho que enquanto eu for humano, eu vou criar alianças, eu vou articular, eu vou educar, né? Eu sou aprendiz, mas eu também sou professor. Então, assim, e eu também não estou com pressa, né? Não estou com pressa, né? É isso, paciência, paciência. E eu acho que a grande, eu não penso na vida após a morte, né? Não é algo que eu estou pensando, né? O que eu vou me tornar depois? Não, eu só quero aproveitar essa viagem, né? Então, e cultivar ela porque a gente está transitando em todas as coisas. Nós somos tudo isso, né? Nós somos o planeta Terra, nós somos o universo, esse organismo. Então, não tem como eu falar. Política, né? Vem de polis. Então, o fato da gente se organizar civicamente, né? A civilidade ela não adianta eu me abster, né? Porque se eu me abster, assim, lógico, eu acho que a sabedoria cada vez mais, eu já estive em processos bem silenciosos, né? Hoje eu acho que eu falo bastante até, mas eu acho que o produto a Ibirá, assim, eu tento criar, né, comigo mesmo, né, e com as coisas que eu faço e coisas que eu precise falar menos, né? Quanto menos eu falar, mais ela fala por si só, sabe? Então, eu acho que a ideia é essa, né? Eu nem precisaria falar a floresta é política, né? A floresta com certeza né? E sempre vai ser, Dani, sempre vai ser, né? A gente tem que unir religião, falar, por exemplo, e por que não falar religião com produtos, né? Por que não espiritualidade? Por que não você agradecer o que você consome? Né? A gente está agradecendo o que a gente come, né? Enfim, por muitos anos eu me vi não agradecendo, né? Eu preciso agradecer o que eu faço, né? Constantemente. Então, assim, agradecer faz eu viver no presente, né? E daí eu não tenho, para mim, não, o, a memória na natureza fica o legado, né? Fica o legado, porque a natureza somos nós, ela é tudo isso. Então, ameaças, outras coisas que podem, para mim, enquanto tem gente vulnerável, gente passando fome, Dani, vivendo na miséria, o que eu não vou deixar de falar? Não vou deixar de fazer? Então, eu acho que é isso, né? Rafa, obrigada. Uma boa noite para você. A gente completou as nossas 2 horas combinadas.
E acho que Delícia. a gente deixa aí um olhar bem diferente do que os que eu tenho aqui. Tenho várias pessoas inspirando aqui, mas um olhar bem diferente. O seu para as empresas irem além, digamos assim. Eu que agradeço, Dani. Fico muito honrado ao Sustento que é uma iniciativa linda, que também está nessa resiliência, né? Que também não usa a sustentabilidade para se promover, né? Então, eu que fico muito honrado pelo convite e vamos construir muitas coisas juntas, né? Fazer parcerias aí lindas também, porque mais do que eu e você, a gente precisa, né, tá multiplicando isso. Enfim, eu fico muito grato, né? E contem comigo a todos aí. Visitem a página da Ibirá também, conheçam nossos processos, a Esperança, né, Yerobiaçaba, né, que é a Esperança, a Ibirá, eu fico muito feliz em saber que a minha missão é cuidar do planeta, das pessoas, mas que as pessoas também cuidem, né? Então, a esperança ela só existe se as pessoas cultivarem a esperança, né? Se elas lutarem pela esperança, investirem na esperança, usarem a esperança, né? É a única forma, né? Então, eu acho que é isso. A gente tá todo mundo junto no mesmo barco, né? Eu agradeço, fico muito honrado e até mais. Até, obrigada, Rafa.